Sabia que o Tom Araya, do Slayer, nasceu no Chile e veio de um lar cristão, hein? Começou a tocar baixo na infância para depois virar o maior terror da família tradicional americana. Hoje, o frontman do Slayer, Tom Araya, no Cada Caso um Caos. Tomás Henrique Araya Dias nasceu no dia 6 de junho de 61 no Chile. A família toda se mudou para Los Angeles em 66 e deu sorte, porque anos depois veio a ditadura do Pinochet, que não foi o caso da família do Pedro Pascal, como a gente viu por aqui, lembra? O Tom disse que não se lembra muito da viagem em si, mas lembra que suou buço para aprender a falar inglês. Não era aquele gênio na escola, mas garantia ali o mínimo para passar de ano, foi eleito pelos coleguinhas como o engraçadalho ali, era o palhaço da turma e, não é pra menos. Quem já viu uma entrevista aí do satânico frontman do Slayer, sabe que ele é um amorzinho, assim, cheio de sorrisos e tal. Em casa, a rédea era um pouco mais curta. A irmã do Tom, a Jeanette, conta no livro Bloodline, The Araya Story, que o pai deles era pastor da igreja e era bem rigoroso, assim, na criação dos filhos. Se eles pisassem fora da linha cristã, a cinta estralava, poucas ideias. Só que o Tom se diz muito sortudo porque, apesar disso, os pais sempre apoiaram ele em tudo. Ele era nerdão total de rádio, e ali com seus 8 aninhos passava o dia com a orelha colada ali no alto-falante, sabia de cor e salteado todas as músicas dos anos 60, até que o irmão mais velho começou a tirar um som na guitarra e o Tom entrou numas de querer acompanhar. A melhor forma de fazer isso, claro, era então tocando baixo. Os dois passavam, assim, o dia tocando Beatles, Stones, Sabbath, Zeppelin. Mais tarde, na adolescência, o pai deu uma encurtada ali na rédea, mais ainda, e mandou sem batata, sem biriba. Ou você vai estudar ou vai trabalhar. O que você gosta mais? E ele falou, melhor estudar. Se matriculou num curso técnico em fisioterapia respiratória, mas não porque ele queria estudar mesmo, aprender, e sim porque a irmã dele disse que o curso era facinho. No final das contas, ele acabou arrumando um trabalho nessa área e começou a guardar uma moeda. Em paralelo, tava botando tudo que aprendeu com o irmão pro game ali, fazendo um barulho com os moleques, uns tal de Kerry King, Dave Lombardo e Jeff Hanneman. Já ouviu falar? De começo tocavam umas festinhas assim, mandando o melhor do Iron Maiden e do Judas Priest, mas não demorou muito para que eles começassem a se enveredar para os lados mais sombrios, sujos e pesados do Venom. Botaram tudo isso aí num caldeirão e começaram a desenrolar um som próprio, mas com um ingrediente a mais. Ele disse, nosso objetivo era ser a banda mais rápida e pesada que existe. Nascia, então, a maior referência de música pesada desse planeta, o Slayer. Lembra do dinheiro que o Tom estava guardando? Pois é, ele pegou tudo, juntou um dinheiros ali emprestado também do pai do Kerry King e com isso financiou o primeiro disco, Show No Mercy, de 83. Começaram a fazer muito barulho na cena, embora fossem completamente ignorados pelas rádios que ele tanto amava. Isso porque, além de trazer o cramulhão na capa do disco, as letras ali dessa meninada vinham carregadas aí de satanismo, guerra, destruição em massa, uau, só coisa tranquila, leve e serena. Foi no inacreditável Raining Blood de 86 que eles passaram a escrever menos sobre o mochila de criança e mais sobre a sociedade e suas doenças. Mas vira e mexe dava um jeito ali de jogar um Satan no meio, só pra dar aquela sacaneadinha. Do mesmo jeito que apareceu uma legião de fãs fiéis e até loucos, assim, lembra aquele mano que escreveu Slayer na pele com estilete, enfim. Também apareceu a galera que achava que o Tom e seus comparsas ali eram os verdadeiros emissários do pata rachada. Pra você ter uma noção, em 95, os caras foram processados durante um caso de assassinato porque os pais da vítima achavam que as músicas do Slayer tinham influenciado os assassinos. Vai bem. Aconteceram casos parecidos aí, com Ozzy, Marilyn Manson, que também estão por aqui. Mas Slayer, enfim, Slayer é Slayer, Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, já era muito fã deles. Fui no primeiro Philips Monsters of Rock, que teve Suicidal, Kiss, Black Sabbath e Slayer. Foi maravilhoso, sensacional. Bom, depois de darem uma flertada ali também naquela fase meio new metal, vamos dizer, o Slayer volta às raízes do bom e velho thrash com o cabuloso God Hate Us All de 2001. O problema é que o disco foi lançado no dia 11 de setembro, algumas horas antes dos terríveis atentados às Torres Gêmeas.
Aí pronto, geral começou a falar que os caras sabiam e que usaram uma tragédia como estratégia de marketing, né? Como se eles realmente soubessem que o atentado fosse acontecer, assim, entraram numas total. O título do disco não ajudava muito, né? Mas a capa ali trazendo uma bíblia cheia de pregos e sangue só deu mais munição ali pros conspirólogos de plantão. Mas é aí que tá o plot twist. Apesar de ser o fronte do Slayer, o Tom Araya não é nada satanista, assim, zero. Ele disse que nasceu e foi criado como cristão e apesar de não seguir a risca ali, a cartilha religiosa, ele acredita que existe mesmo ali uma força superior que rege tudo. A real é que o Slayer não fazia aquilo tudo ali para louvar satanás nenhum, era simplesmente para chocar. Tudo que era violento, gráfico e cheio de sangue era gasolina ali para eles, né? Ele mesmo falou, ele falou assim, a gente queria ser o total oposto do estilinho Hollywood. A gente não era bonitinho, vamos ser feio então, não vamos escrever sobre festas, vamos escrever então sobre satanás. Bom, o Tom completa dizendo que as crenças dele são fortes o suficiente para que ele seja livre e faça o que quer fazer. Ele falou, não preciso me preocupar em ir pro inferno por causa do Slayer, sabe? Bom, já o pai discordava. A irmã do Tom, a Jeanette, conta que o pastor morria de orgulho do filho, inclusive foi em vários shows ali no comecinho da banda, só que essa temática cheia de amor e ternura, né, do Slayer realmente incomodava muito ali o pai. Mas como ele super apoiava, não faltava em nada. O Tom só foi saber disso depois que o pai morreu. Ele chegou a dar a sua bagunçadinha ali com as dorgas, né? Uma narigadinha aqui, outra ali, no meio dos 80, mas durante as gravações do Salt of Heaven, né, de 88, ele e o Jeff Hanneman sentiram que tava arrastando demais ali, né? E fizeram um pacto pra parar total com a cocaína. E desde então, ó, nunca mais, game over. O Jeff, inclusive, era seu maior parceiro dentro da banda e junto eles assinaram várias pedradas ali, né, do catálogo do Slayer. Ele ficou super abalado depois que o Jeff morreu, isso foi em 2013, né, porque achava que podia ter feito mais para ajudar, sabe? Ficou com essa sensação. O Dave Lombardo disse que o Tom já queria, né, se aposentar antes do Jeff ficar doente. O Tom disse que sacrificou muito da sua vida pelo Slayer, ele já tinha passado por cirurgia no pescoço, né, em 2010, porque arrebentou a coluna, assim, de tanto bater as cabelas, mas o que pegou mesmo era ficar longe da família. Então ele conta, assim, né, que ele perdeu muita coisa do crescimento dos filhos, que ele gastava muito dinheiro também com passagem de avião, porque raramente ele queria ficar na cidade, ali dormir no hotel, então ele preferia voar de volta para casa. Chegou até a levar a mulher, os filhos e tudo aí numa dessas tours. Enfim, por isso aí no dia 30 de novembro de 2019 o Tom subiu ali, né, com o Slayer no palco a última vez, encerrando um lindo e tenebroso capítulo na história da música. Hoje tá super tranquilo, assim, tipo, sossegadíssimo, do jeito que ele queria, no rancho, do lado da família dele, criando as galinhas, tocando uns country no violão, com a Sarah Lee, com a Mary Lou, a personificação do sossego, o completo oposto do que a gente imagina dele, sabe assim? E ele fala assim que às vezes ele ainda fica um pouco irritado, né, mas não deixa isso afetar seu belo sorriso. E se um dia voltar, né, pro Slayer, a gente recebe ele de braços abertos e moches abraçados. Um grande viva ao sorriso mais cativante do thrash metal Tom Araya. Bom, para falar sobre vamos ver o carisma em forma de psicologia junguiana e fã de Slayer, Alexandre Vatti. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Casa um Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, quem? Tom Araya! Sensacional! Uma honra poder falar aqui sobre o Tom e, obviamente, como ele influenciou a vida de muitas pessoas aí, né? É incrível, apesar de não ser um baixista tão ali, né, técnico, mas é um frontman ali sem igual. E no Slayer ele foi ali se configurando de fato como uma figura proeminente que tinha ali o público sempre nas mãos, né? Então, isso é incrível. E a capacidade que ele tem ali, que ele foi fisioterapeuta respiratório, como a Luca falou, né? Ele tinha uma capacidade ali respiratória de dar aqueles gritos que a gente tanto ama, né? Então olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da psique do Tom Araya e sobre as regências. O que é legal da gente pegar da história dele é pra gente ver a psique dele, mas também a gente vê a psique coletiva do que estava acontecendo naquele momento onde surge, de fato, ali o Slayer e outras bandas, né, ali da Bay Area e tal. Porque, olha só que interessante, a temática do Slayer sempre foi ali no começo, né, a questão do satanismo, né, sempre como a Luca falou, tinha um Satan ali no meio e tal.
tal. Eles obviamente falavam que isso era ficcional, mas isso não tem acaso. A gente está falando de uma psique coletiva que vinha ali dos hippies, né? Você pega dos anos 70 e tal. Lembra que eu sempre falo aqui sobre a enantiodromia, que é o pêndulo das coisas que acontecem tanto na psique individual quanto na coletiva, e que vinha acontecendo ali nessa psique coletiva, um movimento todo do amor e tal, porque obviamente tinha uma guerra que tinha acontecido ali do Vietnã. Então você pega essas crianças que são ali, né, os baby boomers, né, e você começa a olhar para essas crianças e tal, elas vinham trazendo essa coisa hippie e tal, só que depois vai ter uma enantiodromia. A gente vai ver uma psique coletiva indo para um outro polo, que é o polo do quê? De falar do oposto do amor, né, que é o quê? A raiva, vem o ódio, né, vem essa coisa forte e a negação de fato do próprio Cristo, que foi muito preconizado no movimento ali hippie, né, dos anos 70. Você vai ter um pêndulo para o outro lado. E na cabeça do Tom, né, e de todos esses caras que estavam ali, né, outras bandas também na época, Possessed, de Êxodos e tal, eles estavam falando da mesma temática, porque isso estava aqui, ó. Inclusive, se vocês forem lá no episódio do Max Cavaleira, vocês vão ver o que acontece também na enantiodromia, que era um cara que estava quase morando lá no Vaticano, né, o Max, e aí vem pra cá, o pai morre, vai lá ver aqui no episódio, e aí ele também vai falar de satanismo, ó. Ó, aqui, ó, o pêndulo, né? Só que a gente tem que explicar quais são essas regências que acontecem na nossa psique. Com o Tom, quando a gente tem essa energia que é muito forte, transgressora e que é viril, né? Tem essa coisa muito ali rebelde e tal, nós estamos falando da energia do puer. Puer aeternus é uma expressão em latim que quer dizer o eterno jovem. E aí aquele que, né, de fato vem incendiar, vem trazer transformações. Então, essa é uma energia muito importante, que é o que esses caras estavam fazendo lá, trazendo transformações. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, você vai perdendo essa regência e a gente entra no que a gente chama de senex. Senex, em latim, quer dizer masculino e feminino integrados. SE quer dizer masculino e nex feminino. Quando a gente fala assim, ó, um cara que é sênior, porque a palavra senex vai originar a palavra sênior, que quer dizer o quê? Velho sábio. E aí quando a gente fala assim, ah, fulano é sênior e tal, será que ele é sênior mesmo? Será que ele tem o masculino e o feminino bem integrado? Será que ele sabe lidar com uma pessoa ou ele só tem tempo de estrada? Quem tem só tempo de rodagem, às vezes não é sênior não, tá? Porque falta o lugar o quê? Do afeto ali. Então a gente precisa entender qual era a regência que estava acontecendo na cabeça do Tom e de toda essa galera lá no começo dos anos 80. É uma regência puer, que vem, que transgride, que quer falar do mal e tal. E ao longo do tempo, o que vai acontecendo com ele? Ele larga as bagunças, como a Luca falou e tal. Depois ele vai para uma regência que a gente chama de senex. E essa regência é uma regência o quê? Mais centrada, ligada à família, e aí ele volta às origens. Qual a origem do Tom Araya que a Luca falou? Cristão. Então isso vai ficando muito forte, porque ele transgride, mas depois ele com o pêndulo volta, mas aí integrado, porque aí de fato ele começa a ser mais ele, como eu sempre falo aqui nos episódios, né? E que isso é um grande privilégio. Uma pena porque o Slayer parou. Eu estive lá no The Final Campaign, na última, né, turnê ali do Slayer. Aliás, não perdi nenhum show deles aqui no Brasil. Então isso é importante a gente entender que cada um tem uma jornada, como eu sempre falo aqui, mas olha só a psique, o movimento psíquico que foi acontecendo com ele era um movimento psíquico coletivo também. E isso é muito interessante da gente observar, tá bom? É isso aí, galera. Valeu! Valeu demais, Ale, querido! Muito da hora sempre aí, tudo que você fala e soma aqui no canal. E valeu também aos nossos membros. Valeu, Eliette Bastos, Elane Barbosa, Jonathan Souza, Juca Filho, Costura da Deia Querida, Ricardo Jalotto e o José Inácio Horta. Valeu demais. Quinta-feira que vem, tamo na área com mais um vídeo inédito. Até lá e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu, até mais!